Se você não tomar essas 3 atitudes em audiência, o seu cliente vai se dar mal. E a terceira é a mais perigosa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 24ª lição prática das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano. A nossa lição de hoje gira em torno do tema sala de audiência. E hoje eu vou falar sobre situações que podem acontecer na audiência e que você não pode deixar passar. Você tem que agir. Obviamente, vou falar das situações e vou falar como que você deve agir, tá bom? Vamos lá. São 3 situações distintas umas das outras. Não são as 3 situações mais graves, são 3 situações que costumam acontecer corriqueiramente e que eu separei para falar no nosso áudio, na nossa lição de hoje. Primeira situação. Imagina que você está em uma audiência de instrução de uma ação de alimentos. Então, o objeto da instrução é saber as possibilidades financeiras, daquele a quem está se pedindo a pensão e também as necessidades daquele que está pedindo a pensão. Esse é o objeto da audiência. Só que o advogado da parte contrária começa a fazer perguntas para a testemunha que não tem nada a ver com os pontos objetos de apuração naquela ação de alimentos. Ele já pensando em entrar com uma ação de guarda, por exemplo, começa a fazer perguntas sobre a criação da criança. Então, para a testemunha que está sendo ouvida, ele pergunta sobre a necessidade da criança, ele pergunta sobre o trabalho do pai. E aí ele começa a perguntar, você sabe se a criança é bem cuidada pela mãe? Você sabe se a mãe agride a criança? Veja, o advogado então está tentando produzir prova naquele processo para instruir uma outra ação. Esse tipo de atitude, meus amigos, é absolutamente atitude indevida. O processo ele serve para que venha aos autos provas dos fatos objetos daquele processo. Um processo não serve para produzir prova para qualquer outro tipo de ação. O que eu estou te dizendo com esse exemplo? Todas as vezes que o advogado da parte contrária tentar formular alguma pergunta que se mostre impertinente ou relativa a fato apurado em outro processo, você, mais do que depressa, tem que pedir a palavra e dizer para o juiz, excelência, pela ordem, o fato controvertido não diz respeito àquilo que o advogado está querendo perguntar. Então eu quero pedir para que Vossa Excelência indefira a pergunta e que a testemunha não responda esse tipo de pergunta. Se você deixar passar, se você falar, deixa para lá, e o advogado formular as perguntas que ele quiser, depois não tem o que fazer. Ele vai conseguir usar essa prova como prova emprestada em outro processo e você pode ter um grande prejuízo. Talvez ele consiga até uma liminar em outro processo. Afinal de contas, ele tem uma prova produzida em juízo sobre aqueles fatos da ação que ele vai pedir a liminar. Veja como é importante você não deixar passar esse tipo de situação. Essa é a primeira que eu queria tratar com vocês hoje. Segunda situação, e essa é muito incisiva e muito tem de uma consequência muito grave. Eu me refiro aqui à alegação de contradita de testemunha. Contraditar uma testemunha significa atribuir à testemunha uma impossibilidade dela prestar o depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade. Por quê? Porque ela é parente da parte, porque ela tem amizade, porque ela tem interesse no resultado do processo, porque ela é incapaz de ser testemunha, de acordo com o que diz o nosso código. Para essas situações, o advogado, então, da parte contrária, tem que alegar a contradita, tem que contraditar a testemunha. Vamos para um exemplo para ilustrar a questão. Você então chega para a audiência e a parte contrária traz para ser ouvida como testemunha uma pessoa. E aí o seu cliente fala, olha, essa pessoa que o meu adversário trouxe é padrinho de casamento dele, eles são amigos, eles frequentam a casa uma das outras.
Meus amigos, a amizade íntima é uma causa de suspeição da testemunha. A pessoa não pode ser ouvida como testemunha quando ela tem amizade íntima com a parte de um processo. Então você precisa, nesse exemplo que eu dei, alegar a contradita da testemunha. Agora, a alegação de contradita tem um momento para acontecer na audiência. É disso que eu quero falar. Esse momento é preclusivo. Significa que se você não alegar no momento correto, você não vai poder alegar depois. Professor, e qual é o momento correto para eu alegar a contradita? Eu faço isso antes da audiência? Eu faço isso por escrito? Eu faço isso depois da audiência? Bom, o momento correto é o momento em que o juiz está qualificando a pretensa testemunha. Que momento é esse, professor? O juiz, então, chama a testemunha, ela é colocada na frente do juiz, e o juiz começa a qualificá-la, perguntar o nome, perguntar onde que mora, perguntar se ela tem alguma relação com as partes do processo, e ela vai responder. Se ela não disser nada, o juiz vai dizer para ela, então você vai prestar o depoimento sob o compromisso de dizer a verdade. O juiz vai compromissar a testemunha. A alegação de contradita tem que ser entre a qualificação e o compromisso. Você não pode deixar o juiz firmar o compromisso da testemunha, senão acabou, você dançou. Então, o juiz começou a qualificar a testemunha, perguntou nome, idade, etc. Você já ergue a mão e fala, excelência, pela ordem, eu só gostaria de informar que, no momento adequado, eu quero contraditar a testemunha. Se você não fizer isso nesse momento, depois você não vai poder fazer. E inúmeras vezes já aconteceu comigo. Eu compromissei a testemunha, o advogado não falou nada. A hora que eu passei a palavra para ele fazer perguntas para a testemunha, ele disse, excelência, eu gostaria de contraditar a testemunha. E aí, qual que era o resultado? Olha, infelizmente, o direito à contradita precluiu. Vossa Excelência deveria ter apresentado a contradita lá no começo, quando eu estava qualificando a testemunha. Então, a partir de hoje, você nunca mais vai comer essa barriga, como se diz por aí, né? Deixar passar o momento certo para alegar a contradita. Tá bom, professor, mas imagina que eu não sei nada da vida da testemunha. Eu nem sei se eles são amigos ou não. Então, ele acabou sendo ouvido, né, como testemunha. O juiz firmou o compromisso dele dizer a verdade. Mas aí a audiência acabou e eu presenciei, eu vi a parte e a testemunha indo no bar na frente do fórum, sentando junto, tomando um chopp junto, abraçando, tirando foto e falando, deu certo, conseguimos ferrar com aquele cara. E aí? O interesse da testemunha no resultado do processo só foi descoberto depois da contradita. Então, obviamente, não dava para você ter alegado. Afinal de contas, o fato só aconteceu depois. Esse caso, você pode apresentar o que a gente chama de contradita a posteriori. E aí você vai fazer por escrito mesmo. Você vai narrar esses fatos ao juiz, tudo que você presenciou, vai instruir com provas que você tiver e o juiz, na hora de sentenciar, ele vai dizer se ele vai considerar o depoimento da testemunha ou se ele não vai considerar por conta dos fatos que você alegou. Meus amigos, isso não tem respaldo na nossa lei. Não existe, não adianta você procurar lá contradita posterior. Isso é uma criação doutrinária para solucionar um problema prático. Afinal de contas, se a causa da suspeição só surgiu depois, você só descobriu depois, não tinha como você alegar antes. E o juiz não pode sentenciar um processo com o depoimento de uma testemunha, entre aspas, altamente comprometida, né? Ao ponto de sair para comemorar com a parte depois que ela prestar o depoimento. Então, você já sabe como fazer nessa segunda situação, que eu chamo de situação preclusiva. E a terceira e última que eu quero falar com você hoje é a pendência de alguma prova no processo. Imagina que você pediu para o juiz oficiar para um órgão público para que ele traga uma prova. Preferiu esse pedido, mas o ofício ainda não veio, a prova ainda não veio para o processo. Já até foi lá para o órgão público, mas até agora não teve resposta. Aí chegou o dia da audiência, foram ouvidas as testemunhas e o juiz, ele esquece
que tem esse pedido pendente, né? Esse documento pendente. E ele vira para as partes e fala, olha, então vamos encerrar a instrução, passo a palavra para as alegações finais. Nesse momento, você tem que estar atento, você tem que estar atenta, erguer a mão e falar, excelência, existe uma prova pendente, ainda não dá para encerrar a instrução. O processo ainda não está completamente instruído. Quando vierem todas as provas, inclusive provas documentais. Então, queria que Vossa Excelência oficiasse novamente para o órgão público para que ele mande os documentos faltantes, ou que Vossa Excelência suspenda o andamento da ação até que esse documento venha. O que não pode é encerrar a instrução, já que ainda há documento pendente. Se você não falar nada e o juiz encerrar a instrução, presume-se que você desistiu da prova. Tá? Então, o seu silêncio pode significar prejuízo para o seu cliente. A partir de hoje, você sempre vai ficar atento, você sempre vai ficar atenta para não deixar essa preclusão acontecer. Deu para sacar a importância da preparação para a sala de audiência? Deu para sacar como que um simples áudio pode te ajudar a conhecer a prática, aquilo que você não vai encontrar nos livros, mas que vai acontecer na sua vida como advogado, como advogada? Bom, eu espero que você esteja acompanhando essa série, crescendo profissionalmente com elas, e eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui com você. Eu te encontro amanhã para mais uma lição prática. Fica com Deus. Boa